Adolescente quase sempre procura um exemplo para a sua vida. E esse exemplo pode vir de muito mais perto do que você possa imaginar. Pode vir de dentro de casa, mas é justamente na admiração pelos pais que pode morar o problema. Tema da Atitude.com de hoje. Afinal de contas, se espelhar nos pais pode... Até quando se espelhar nos seus pais pode ser saudável? E quando é que isso vira um problema? Quando você vira um reflexo dos seus pais, será que isso te incomoda? Fazer as mesmas coisas, falar do mesmo jeito, vestir as mesmas roupas, as mesmas manias, os mesmos tiques. É justamente sobre meus pais são meu espelho, ou eu sou o espelho dos meus pais, o tema da Atitude.com de hoje, que recebe o convidado nos estúdios da Rede Minas, direto de Belo Horizonte, sob a tutela de senhorita Patrícia Pinho. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Léo. É isso mesmo. Aqui do meu lado está o médico ebiatra, Dr. Paulo César Pinho, que, para quem não sabe, gente, ebiatra é um médico especialista em adolescente, ou seja, ninguém melhor aí para falar sobre esse assunto de hoje. E vamos começar aí, então, falando sobre as vantagens e as desvantagens, se é que elas existem mesmo, em admirar nossos pais. Boa tarde, né? Boa noite, já estamos caminhando para a noite. A questão é o seguinte, eu acho que a admiração pelos pais é uma coisa muito positiva, porque nós sabemos que as crianças admiram os pais, né? Toda criança, geralmente, no pequeno universo que ela vive, o pai é sempre super-homem, a mãe é Mulher Maravilha. Só que na adolescência, depois, isso muda um pouco, porque o indivíduo não pode ficar super protegido e tem que adquirir a sua autonomia, a sua independência para estar caminhando nesse processo, né? Então, essa admiração, eu acho que é muito... Quando ela é boa, essa admiração tem daqueles modelos que o pai passa para nossa criança e para nosso adolescente. Por exemplo, a gente sabe que a criança ou adolescente que convive com a verdade aprende a ter fé. A criança que convive com elogio, né, aprende a aprovação. Mas a criança, por exemplo, que convive com hostilidade, ela aprende a ser agressiva. A criança que convive com a vergonha aprende a ser tímida, né? E a criança também que convive com críticas, ela aprende a condenar. Então é grande a responsabilidade de nós pais e adultos com nossas crianças e adolescentes. Então vamos ver aí que tipo de criança a Rafaele de Minas Gerais foi. Alô, Rafaele. Oi, Patrícia, tudo bem? Tudo bem. E aí, estou sabendo que você tem uma história para contar pra gente. Mais ou menos, assim, quando eu era criança eu admirava muito os meus pais. Inclusive eu gostava muito de andar igual a minha mãe. Minha mãe usava muito óculos escuros, eu sempre pegava os dela escondido e usava. E isso me fazia muito feliz. Mas eu acho que quando a gente entra na adolescência, a gente tem que buscar mais o que a gente quer ser. O nosso eu próprio. A gente não pode ficar imitando nossos pais. A gente não pode ser assim pro resto da vida. Porque na adolescência isso vai refletir pra nossa vida adulta. Eu acho assim. Aí chega a hora que você tem que escolher seu próprio caminho, né? Isso, exatamente. Hoje eu ando com as minhas roupas totalmente diferentes da minha mãe, meu estilo é totalmente diferente do dela. Mas o importante é vocês aí se respeitarem, terem uma relação bacana. Exatamente. Que bom, muito obrigada pela sua participação, viu, Rafael? Eu só queria mandar um abraço pro Léo e dizer que eu acho ele muito, muito, muito lindo, tá? Beijo, obrigado. Nada, Léo, você é muito lindo. Um beijo também, Patrícia, eu te adoro. Você é muito legal, muito lindos vocês dois. Ai, obrigada. Muito bom você ter ligado. Beijo, tchau. Beijo. Yeah. Patrícia Pinho, que dupla, hein? Pois é, Léo, agora por isso mesmo volto pra você aí. Vamos embora, então, ó, tem gente participando aqui através do www.tvebrasil.com.br/atitude na seção Barraco. Quem manda aqui é o Romildo Júnior, já puxando a sardinha lá para Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Ele diz o seguinte: oi, admiro meus pais por serem ótimas pessoas. Mesmo na hora da raiva, vejo que eles são exemplos de vida para mim e para os meus irmãos, já que eles têm muito mais experiência do que a gente. E eu acho que não há hora ruim de admirar meus pais. Aí lá em cima
Tem o Cássio Ricardo, do Maranhão, de Caxias, no Maranhão. Eu vou pedir pro pessoal entrar no site e dar uma olhada aqui, porque eu não quero me envolver com política, nem falar nada de político nenhum, mas o cara dá um exemplo aqui de filhos que seguiram seus pais políticos e não deu muito bem. O negócio não ficou cheirando muito bem, não. A gente vai atender o 0820 6688. Quem tá falando é a Carolina. Tudo bem, Carol? Tudo. Carol. Tudo bem? Carol, é o seguinte, você já chegou a imitar seus pais, a admirar tanto seus pais que você percebeu que você estava quase sendo um espelho deles? Eu sempre admiro muito a minha mãe, entendeu? Mas, assim, eu acho que tem alguns adolescentes que têm vergonha dos seus próprios pais. Não querem ser parecido com a mãe, entendeu? Eu admiro muito a minha mãe. Quero sempre ser igual a ela. Mas vai ter uma certa idade que eu vou pensar diferente dela, ser diferente, quero seguir meu próprio caminho, entendeu? Mas eu quero sempre me espelhar na minha mãe. Ou seja, o cara que admira muito e acaba fazendo até as coisas. Você acha que quando a gente deixa de fazer as nossas coisas para se tornar meio que um espelho dos nossos pais, isso é ruim? Acho que um pouco, porque a gente tem que ter a nossa própria personalidade, entendeu? É bom sempre se parecer um pouco com a mãe, mas acho que a gente tem que ter a nossa própria personalidade. Bingo, Carol. Obrigado por você ter tocado na palavra personalidade, que é a minha pergunta lá para Minas Gerais. Um beijo grande, viu, Carol? Outra. Tchau. Eu queria saber, então, doutor Paulo César, se justamente admirar demais os pais, até o ponto de você se tornar um reflexo deles, um espelho deles, isso é indício de falta de personalidade? Eu acho que admirar os pais é uma coisa, né? É importante e é positivo. Mas todo adolescente, né, tem que caminhar para adquirir a sua autonomia, a sua independência, a sua personalidade, né? Ser um reflexo dos pais não é isso, porque cada um tem a sua personalidade que vai se definindo nesse processo que ele passa da adolescência, né? Porque meu pai faz isso, meu pai gosta disso, não quer dizer que eu tenho que fazer isso ou gostar disso. Muito antes, pelo contrário. Eu acho que os modelos positivos que os pais passam para os filhos é que vão repercutir e criar uma personalidade desse filho, né, para que ele não caia em outros problemas. Por exemplo, a gente vê muito problemas comportamentais e distúrbio de comportamento em adolescentes, fruto de antecedentes familiares. Por exemplo, famílias que brigam muito, famílias com eventos judiciais, famílias que usam drogas, famílias que a verdade não corre em casa. Então isso tudo reflete no problema de comportamento desses filhos quando na adolescência. Então eu acho que é importante admirar, mas admirar não quer dizer ser igual. Então vamos ver aqui, parece que a gente já está com alguns depoimentos aqui na nossa sessão Barraco, que hoje tem a seguinte pergunta: quando é que admirar os pais pode ser algo ruim? E a gente está aqui então com a história do Romildo Júnior, aqui de Teófilo Otoni, Minas Gerais, que fala o seguinte: oi, admiro meus pais por serem... já? Não, Léo, você já leu esse? Já li esse, Patrícia. Vai no de eu baixo. Gostei dessa historinha. Vai no de baixo, então, e cuidado com o barraco que fala sobre política, hein? Tá bom, pode deixar. Então vamos lá, admiro muito principalmente o meu pai, esse é o Diego, de Alagoa Grande, Paraíba. Aí ele fala, mas não exageradamente, pelo fato dele ser separado de minha mãe, acho que quando estou com ele me sinto orgulhoso de estar com ele, pois ele curte todo tipo de música que eu gosto, diferentemente da minha mãe. É isso aí. Pai e mãe, cada um aí combina com uma parte nossa, né? Vamos atender então mais uma ligação. É Priscila, da onde? Monte Castelo, Santa Catarina. Alô, Priscila. Oi. Tudo bem? Tudo, e vocês? Tudo bem. Você tem alguma pergunta para o Dr. Paulo César? Não quero fazer nenhuma pergunta, eu quero só participar do programa. Então, você tem alguma história para contar? Como é que é a sua relação com seus pais, de admiração? Com quem que você se dá melhor, com sua mãe ou com seu pai? Eu me dou mais com a minha mãe, que minha mãe é mais assim, mais alegre, espontânea. Já meu pai já meio quieto, já, sabe? Ele fica bravo, assim, qualquer coisa ele fica bravo, sabe? Mas com os dois rola uma relação de admiração. Hã? Você tem admiração pelos dois, mas de formas diferentes. Isso, exatamente. Tá vendo? É possível a gente ser diferente de nossos pais e nos espelhar nele também em outras coisas, como nos valores, na companhia, na convivência, né não? Isso mesmo.
Então tá bom, muito obrigada pela sua participação. Tá, um beijo, Léo, pra você. Beijo. Tchau. Brigadíssimo. Tchau. A gente agora recebe a senhorita. Ela já é apresentadora, é figurinha carimbada no cenário carioca, cantora, atualmente lançou um CD maravilhoso. Você escuta ela nas rádios, é atriz, a mulher multiuso. Salve, salve, Preta Gil. Boa noite. Figurinha carimbada eu adorei, meu amor. Não sou figurinha, eu sou um outdoor. Ô, Preta, diz pra gente quando é que você, se alguma vez na sua adolescência você chegou a admirar tanto os seus pais a ponto de você se tornar quase que um espelho deles. Olha, eu tenho uma identificação muito grande com a minha mãe. Eu tenho uma personalidade que todos os amigos e familiares falam: nossa, você é sua mãe de novo. Eu tenho muita admiração pela força dela. Ela é uma mulher muito guerreira, é baiana, tem um humor, uma risada que é uma gostosura. Eu acho que eu herdei isso dela. Do meu pai, por exemplo, eu sempre gostei muito dele falando, sempre admirei muito esse lado dele, de pensador. E eu acho que hoje em dia também eu gosto de falar e sou um pouco verborrágica porque eu puxei a ele. Então a gente sempre, admira os pais e algumas coisas acabam, no DNA vindo e a gente acaba tendo identificações e alguns dons ou algumas similaridades com os nossos pais. Eu tenho bastante, eu sou bem misturada assim, meu pai e minha mãe. Agora, não foi sobre influência nem do seu pai nem da sua mãe que você se transformou num travesti no palco e lançou a peça Um Homem Chamado Ian, né, Preta? Claro que foi, né, meu amor? Se você não pode se esquecer que meu pai e minha mãe são tropicalistas e é óbvio que só uma filha de um tropicalista para aceitar fazer uma personagem dessa. E onde a peça está em cartaz, Preta? A peça está em cartaz no Teatro Folha, no shopping Pátio Higienópolis, na rua Higienópolis, em Higienópolis. E às terças-feiras, a gente está acabando de estender a temporada até a primeira semana de novembro. Um sucesso, a peça está mal barato. E você me parece que está num tipo de ensaio que eu estou escutando. Eu estou fazendo um show hoje aqui em São Paulo e estou na passagem de som. Parei especialmente para poder falar com vocês e dar um alô para vocês e para todos esses ouvintes que estão agora ligados. Preta, muito obrigado, um cheiro grande para você, viu? Adoro o cheiro, um cheiro também. Tchau, Preta Gil aqui no Atitude.com. Um beijo grande, tchau. É isso aí, quem nunca foi num show da Preta Gil, vá, rapaz, você não sabe o que te espera no show dessa mulher. E a gente volta lá para Minas Gerais com a Patrícia Pinho. Então, Léo, eu queria perguntar aqui para o Dr. Paulo César se existem fases diferentes de admiração, ou seja, fases em que a criança ou o adolescente super admira o pai e outras fases em que ela passa a ter vergonha, quer esconder que eles são os pais dela, não é? Já quer ser totalmente diferente deles. Na infância é muito comum você admirar muito seu pai, né? O super-homem e a Mulher Maravilha, né? Até porque eu já falei, o universo da criança é restrito ali, na pai, escola, né? Agora, na adolescência, por exemplo, é importante que o adolescente participe de um grupo de pares, de adolescentes como ele, porque a personalidade e a identidade dele vai se formar nesse processo. Agora, os pais podem sim ser modelos e podem ser admirados na adolescência, mas a gente tem que estar sempre estimulando a autonomia de nossos filhos, né? E saber que eles são diferentes de nós e passar isso para eles. Então, chega, por exemplo, na adolescência inicial, de 10 a 14 anos, eles querem uma festa, mas não querem nem que o pai chegue às vezes até na porta da festa, que é careta chegar com o pai, não é isso? Muitas vezes eles querem ir pro lugar, mas não quer que a mãe escolha a roupa, porque ela quer ter autonomia. Então é administrar essa autonomia, né, com seus filhos, deixar que eles sejam independentes, mas sem cair no risco de uma independência restrita, transformar essa independência restrita numa interdependência sadia da família. Acho que é isso. Que bom. E a gente já está com mais uma ligação, Rodrigo de Itabira, aqui de Minas Gerais. E aí, Rodrigo, tudo bem? Tudo. Me conta aqui, os seus pais são o seu espelho? Não, meu espelho não, porque eu não acho correto usar os pais como um espelho, né? Porque assim ele perde um pouco a identidade. Então tá bom, muito obrigada pela sua ligação. Um beijo.
eu vejo assim, igualzinho meus irmãos, eu quis pôr uma tatuagem em mim, eu vi ele se espelhando, né? Aí eu vi como ele se espelha a mim, como irmão, aí eu pensei assim, não, isso é uma grande responsabilidade, ensinando a ele que tem que ter a personalidade deles mesmo. É isso aí, se admirar a família toda e não só nossos pais, né? Rola muito essa admiração entre irmãos também. Então, mais uma vez, obrigada pela sua ligação. E agora eu devolvo a bola pro meu amigo Léo. Salve, salve, Patrícia. O Alisson Girardi, de Barracão, no Paraná, diz o seguinte: daí, galera, bom fim de tarde pra vocês. Aí, bom, eu acho que os bons exemplos dos pais devem ser seguidos. Por quê? Porque são nossos melhores espelhos para a vida. O que eles fazem de bom é só para o nosso bem. E o Pedro, daqui do Rio de Janeiro, diz o seguinte: os pais devem... peraí, Pedro. Os pais têm o dever de ser um exemplo para os filhos. Porém, também é dever deles criá-los de modo que eles façam suas próprias escolhas. E aí, eu posso mandar uma pergunta? Tem tempo? Sem pergunta, né, gente? Não tem mais tempo para finalizar aqui o tema, mas acho bacana falar sobre isso mesmo, né? Você tem que se ligar e dentro da sua família, pescar sua personalidade. Mesmo que você pegue um pingadinho da sua mãe, um pingadinho do seu pai, o negócio é você achar e descobrir quem você é. Patrícia Pinho. É isso mesmo, Léo. E só lembrando aqui que passar dessa fase aí da vergonha, né, em que a gente não quer que nossos pais nos deixem na porta da escola ou na porta da festa, rola aí uma reaproximação certa, viu, gente? Podem esperar. Léo, com você. A gente vai para um rápido intervalo. Obrigado, Dr. Paulo, por ter participado com a gente.